Bom dia, né? Estamos começando a live aqui da Igreja Congregacional de Moncaba, né? E agora vamos nos preparar, né? Já que vai começar agora. Então que você seja abençoado nesse domingo, que Deus abençoe a sua vida, sua família, que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, né? Aproveite esse domingo para ficar em família, para curtir a sua família, que Deus abençoe, amém? Então, traga as pessoas para assistir, né? Se você não assistir agora, depois você vai assistir, mas seja abençoado, Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Tua presença. Mais uma vez te agradecemos. Abençoa cada uma pessoa que está, Pai, ouvindo essa live, que depois vai ouvir também em algum momento. Também ela vai ficar gravada no YouTube. Mas que o Senhor abençoe, Senhor, cada vida que, ó Pai, tem voltado a Tua atenção para o Senhor, tem buscado, Senhor, viver uma vida reta diante do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar essa manhã, de domingo, um texto da Palavra de Deus, que está em Lucas. Lucas capítulo 7. São duas curas que Jesus Cristo faz. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Né, a gente vai ler essas duas curas que Jesus faz. A primeira é a cura de um servo, de um centurião romano, né? E a segunda é a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Então, nós vamos refletir na palavra de Deus domingo de manhã, nesses dois textos da palavra do Senhor. Vamos ler. Aqui Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicara, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então esse é o primeiro texto. Hoje nós vamos refletir, mas vou continuar o texto que vai falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. E eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te.
Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus dirigiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor. Restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor. E glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. Amém. Palavras do Senhor. Esses dois textos, nós vamos refletir agora essa manhã em dois pontos, né, desse texto. Um para cada um deles. Mas antes, né, de falar necessariamente do texto, queria fazer algumas considerações em relação a essas duas curas. Primeira coisa é que, se você ver ali no capítulo 7, lá no versículo 17, lá no finalzinho, ele diz assim: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. É interessante que Jesus, ele não gostava, né? A gente pode ver em outros textos do Evangelho, de que divulgasse que ele fazia cura, né? Isso é interessante, por quê? Primeiro porque talvez a divulgação poderia trazer um juízo, né, para a sua vida precocemente, ou seja, talvez incitasse muito mais aos judeus e eles... né, isso é uma especulação, né, não necessariamente não seja por causa disso, mas podemos pensar dessa forma, talvez acelerasse o processo, né, de levá-lo à cruz, né, e aí incitasse o ódio entre os judeus mais rapidamente. Talvez isso fosse um porquê dele não querer divulgar a respeito daquilo que se falava, do que ele fazia. O outro é que a gente sabe em Lucas, né, que o propósito da vinda dele seria a pregação do Evangelho. Quer dizer, a primeira coisa seria realmente morrer na cruz, porque ninguém mais poderia fazer isso a não ser ele. Então ele teria que morrer pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício, né, vivo. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas também ele veio para pregar o Evangelho. Se você for lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 42, no versículo 43, né, 42 e 43, diz assim: ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Então, quer dizer, ele também, né, tinha que pregar o Evangelho, é claro, porque a semente do Evangelho teria que ficar. Ele veio para morrer na cruz, mas ele teria que pegar o Evangelho para que a semente ficasse, a boa nova do Evangelho, para que pudéssemos aceitar a Jesus, ou seja, conhecer a Jesus através do Evangelho do Senhor Jesus. Então ele teria que pregar o Evangelho. Amém? Então seria um dos motivos pelo qual ele também poderia dizer assim: eu não quero que divulgue. Aqui mesmo no capítulo 4 de Lucas, no versículo 41, ele diz assim, no 40 e 41, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Quer dizer, os demônios. Ele, porém, os repreendia, né, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então, na verdade, ele falava: não falem. No capítulo 5, também no versículo 14, depois da cura do leproso, ele diz: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece. Quer dizer, né, naquele momento ele pediu para que o menino fosse o sacerdote, mas ele falou assim: mas ninguém, né, mas não conta mais para ninguém que eu fiz isso. E tem outros textos, se eu for procurar na palavra de Deus, aqui eu ainda tenho alguns aqui que eu anotei, né? Marcos 7,36, 7,24, também vai Mateus 9,30, Marcos 3,12, né? Então todos esses textos Jesus falava, curava e falava assim: não fala o que eu fiz aqui, não fala o que aconteceu aqui. Tem outros textos também que falam sobre isso. Bom, isso eu queria chamar a atenção. Por quê? Porque nesse texto, né, já, né, a partir de um certo momento na
na pregação, né, de Jesus, na cura, ele já não tem mais como segurar, porque as pessoas já iam atrás dele porque ele curava, né? E isso é uma coisa interessante. Nesse momento aqui, no versículo 17, no capítulo 7, ele diz que a fama dele, né, as notícias a respeito dele divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quer dizer, já não tinha mais como parar, né, essa questão. Agora, o terceiro ponto também que provavelmente Jesus também não queria, e que é em relação à não divulgação da cura, é porque realmente a gente sabe que isso pode confundir as pessoas, porque você tem uma mensagem do Evangelho, dizendo que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, você vem com uma pregação de salvação, que é interessante que você entenda o contexto, ou pelo menos o Espírito Santo coloque dentro de você essa certeza de que ele é o Cordeiro de Deus. Quer dizer, é todo um processo que nas parábolas ele prega, ele fala muito de salvação nas parábolas, porque justamente ele está tentando mostrar de uma forma mais lúdica, né, a questão da salvação, porque realmente é complicado a gente entender isso, né? Na verdade é o Espírito Santo que vai movimentar isso no seu coração, vai te dar a certeza da salvação, vai mostrar para você o caminho certo. Isso é um processo na nossa vida que chega um momento em que você fala assim, realmente eu entendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida, é Ele, o único caminho para chegar ao Pai, sem Ele eu não chego ao Pai. Então, quer dizer, é um processo até chegar a isso. E de repente, na cura, né, o milagre, as curas, os milagres, os prodígios, isso pode atrapalhar na sua observação em relação à salvação. Então, e muitas pessoas, infelizmente, hoje também ficam aí, param nesse estágio. Eles vão a Jesus por uma necessidade, eles vão a Jesus por um motivo, e aquele motivo pelo qual a pessoa foi a Jesus é solucionado, mas, infelizmente, eles não atingem a salvação, eles não entendem a verdade bíblica, eles não entendem, né, que Jesus Cristo veio para salvar a sua vida, né, e para que você um dia possa gozar eternamente na presença dele. Então, quer dizer, então você percebe, né, que esse momento de cura atrapalha. Como hoje, infelizmente, tem muitas igrejas voltando para a cura, mostrando a cura, os milagres, né? E a gente sabe no próprio texto de Mateus, né, lá no capítulo 7 de Mateus, que vai falar, né, que muitos vão fazer cura, prodígio e tal, mas ele nunca conheceu a ninguém. Então, perceba que a cura também ela pode mudar o foco, né? Ela pode mudar o foco, mas também não tem como a gente destituir o poder do Evangelho. Então não tem como separar o poder do Evangelho, porque o Evangelho faz isso. Se você vive profundamente as verdades bíblicas, a verdade do Evangelho, né, os sinais vão te acompanhar. O que aconteceu com os discípulos? Os sinais vão acompanhar vocês. Então não tem como, né? O poder tem que estar junto, né? Por mais que talvez não seja aquele poder que nós gostaríamos que fosse, mas o poder genuíno, o poder efetivo gerado pelo Evangelho tem que acontecer, né? E não pode ser um poder aleatório, um poder falsificado, né? Um poder que não seja, né, um poder real, né? Tem um texto em Timóteo que fala que muitos vão falar de Jesus, vão pregar Jesus, ou vão ter até uma maneira compungida de agir, uma maneira, né, assim, demonstrando piedade, mas tendo forma de piedade, mas negando-lhes, entre tudo, o poder, né? Ou seja, você vai até ter um discurso positivo, vai ter um evangelho, vamos dizer assim, explanado, razoável, ou seja, pela razão, vai entendível, mas sem o poder. Então o poder ele tem que estar também atrelado a isso, né? E sem dúvida nenhuma que Jesus Cristo tinha os dois, né? Ele pregava com autoridade o que ele falava, porque era uma verdade que ele vivia, e também tinha o poder, né? O poder também acompanhava. Então o Evangelho tem disso tudo. Ele vai ter o poder agregado à palavra de Deus, o poder genuíno, né? O poder genuíno. Vai ter também a palavra de Deus impetrada com autoridade, porque é vivida. Então que a gente perceba isso na nossa vida, que a gente tente cultivar isso na nossa vida.
né? Não um evangelho totalmente destituído de poder, mas também um evangelho não só totalmente voltado para o poder, né? Então a gente, infelizmente, nós vivemos e vemos assim os dois extremos. Ou é muito para o entendimento, para a devoção, e o outro muito para o poder. Então a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. O evangelho tem as duas coisas. E nesse texto vem mostrar justamente um dos pontos que é interessante, pelo menos 2 pontos, né? Um em cada um, sobre isso. O primeiro é esse centurião. É um centurião romano. Alguém que não era fariseu, não era judeu, alguém que não tinha nada em relação ao evangelho, pelo contrário, ele era romano, né? Seria um daqueles que iriam matar a Jesus e crucificar. E ele era um centurião romano, e teve um servo dele com problema, doente, para ir à morte. E aí, o que ele faz? Ele fala assim, poxa, eu não vou poder, eu sou um centurião romano, como é que eu vou a Jesus? Né? A princípio ele poderia ter pensado assim, eu não vou porque eu tenho medo de ir e ele se espantar e não fazer, porque ele vai ver porque eu sou romano e ele vai ficar com medo. Quer dizer, isso no entendimento dele. Então o que ele faz? Ele vai e chama alguns judeus e fala assim, vocês que são judeus, vai lá e fala com ele e pede para que ele venha curar o meu servo, né? E aí os judeus vão lá e falam com Jesus, ó, ele é um cara bom, ele ajudou a gente até a fazer a sinagoga, né? Então ele é uma pessoa digna, é uma pessoa decente, ainda está preocupado com o seu servo. Mateus 8, 5, 13, ele fala com Jesus. Voltou? Então, aí, ainda, né, caminhando, né, porque acho que deu problema aí ele fala o seguinte, em Lucas capítulo 7, ele diz aqui no versículo 6, então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir contigo. Porém manda, né, com uma palavra meu rapaz será curado. Então, naquele momento ele mandou ainda as pessoas ainda perto de Jesus e falou assim, eu não tenho condição nem de falar contigo, eu fiquei com medo de falar contigo e eu não sou digno nem que o senhor entre na minha casa, porque eu sou um centurião romano, né? Então o que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer isso? E Jesus Cristo fala assim, não, eu achei muito, e eu sei que o senhor tem poder. O senhor tanto tem poder que o senhor pode dar autoridade, daí o senhor tem autoridade de curar o meu servo. Quer dizer, a fé desse homem, e ele fala assim, a fé mais do que qualquer israelita, né? Aqui no versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por quê? Porque ele teve autoridade, ele sabia que Jesus tinha autoridade de, à distância, curar o filho, o servo dele. Então veja bem, um homem que nem conhecia, quer dizer, não era religioso, não sabia de nada, ele sabia que Jesus tinha poder e creu nisso, e confiou nisso. E a partir do momento que ele confiou, então aí ele teve essa fé. Então muitas vezes o poder, como eu falei, o poder do Evangelho acompanha. E esse homem acreditou nesse poder. Esse homem, ele de alguma forma, ele falou assim, não, esse homem aí tem poder mesmo, ele tem poder e autoridade. A gente vê também em outros textos, Jesus até tem um momento em que ele também expulsa um demônio à distância. Tem uma mulher que vai a ele, né, e pede esse texto. Ele está em Marcos 7, 28 e 30, a gente não vai abrir, mas depois você guarde aí, para você ler depois. A mulher pede para que expulse o demônio da filha dela, e Jesus fala assim, não, tudo bem, pode voltar lá que o demônio já saiu. Né? Quer dizer, acontece também. Tem um outro texto também, que é João 4, de 46 a 54, que também, né, um oficial ele pede para curar o seu filho, né, e na verdade também Deus cura, Jesus cura também à distância, né, e ele fala assim, quando ele voltou, ele fala assim, ó, teu filho já está curado.
E o homem creu, voltou em casa. Quando ele voltou em casa, o filho já estava curado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, realmente, de fato, Jesus tinha poder para isso. A gente sabe, a gente não tem dúvida sobre isso. Mas aquele homem, ele creu. Né? Ele creu talvez muito mais do que muitos crentes, né? Talvez muitos homens de Deus, ou talvez muitas pessoas que estão acostumadas com a fé, como os fariseus que estavam acostumados com Deus, né? E creram. Não creram como esse homem creu. Né? Então, às vezes, nos falta isso. Né? Para que o poder venha, né? A gente tanto conversa, tanto fala, tanto arrazoa sobre a vida de Jesus, sobre a religiosidade. Às vezes a gente é muito religioso, mas de fato mesmo, no coração, será que muitas vezes a gente crê, né, sobre o poder que Jesus tem, né? O poder de fazer o impossível que ele tem realmente, né? Então às vezes falta um pouco essa fé em nós, né? Essa coisa de acreditar realmente de que Deus tem aquele poder até para ressuscitar, como acontece na questão seguinte. A questão seguinte também é a viúva, né? Lá na cidade de Naim. É interessante também que essa mulher aqui é uma afortunada, né? Porque o homem aqui, apesar de não ser religioso, não ser um fariseu, né, naquela época, ele creu que Jesus poderia fazer e foi a Jesus, né? Pediu às pessoas para ir. E várias pessoas eram curadas indo a Jesus. Esse homem, essa mulher não. Essa viúva, ela não pediu a Jesus, ela não foi a Jesus, ela não procurou a Jesus. Simplesmente ela estava na condição dela e chorando a morte do filho. Interessante também que a gente sabe que uma viúva naquela época, né, sem um filho, sem marido, como é que ela ia viver? Né? Ela não ia conseguir trabalhar, né, ela ia ficar dependendo. Né? Tanto que lá em Tiago diz que a verdadeira religião é justamente essa, né? É fazer pelas viúvas, pelos órfãos, né? Procurar a gente, né, ajudar. Então essa é a parte também social que tem que acontecer da igreja, né? E também a demonstração de poder, né? Então tem que haver também essa parte social. E Jesus, naquele momento, a mulher não pediu, não fez nada. Mas por ela ser sincera, os dois foram sinceros. O primeiro foi sincero porque acreditou, mesmo não tendo raiz nenhuma judaica, nem acreditando em religiosidade, ele acreditou que aquele homem tinha poder para fazer aquilo. Ele acreditou, e acreditou piamente, tanto que ele se rebaixou e falou assim: eu não tenho autoridade, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, eu não sou digno. Então você vê como aquele homem o respeitou mais do que qualquer um fariseu da vida. E essa mulher também foi sincera no seu choro. A mulher estava chorando com sinceridade. A mulher ali não estava imitando, não estava aparecendo, não estava ali se espelhando. Ela estava chorando a morte do filho. Além de ser filho, a sua provisão. E aí no versículo 13, Jesus, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Quer dizer, ela não fez nada. Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu e falou assim: gente, essa mulher aqui realmente está precisando. O choro dela é profundo. E isso incomodou ao Senhor Jesus. Né? E aí ele foi e curou. Né? Curou não, ele ressuscitou o filho. Né? Imagina você num caixão ali no meio, para o caixão. As pessoas não devem ter entendido nada. Abriu o caixão, botou a mão, o homem levantou. Né? Só misericórdia. Então, quer dizer, na verdade, e aí a provisão para aquela mulher foi feita. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? Né? É que essa mulher foi sincera, tanto quanto o outro. Né? Muitas vezes a gente também, dentro da religiosidade, dentro do cristianismo, a gente acaba sendo um pouco fariseu. Né? E para muitas vezes de ser sincero. Às vezes você está com problema, você está com dificuldade, mas muitas vezes você não quer transparecer que está. Talvez você até tenha um motivo para não transparecer para as outras pessoas. Mas aquela mulher ali não se incomodou com isso. Ela também foi sincera diante de Deus. E mesmo na sua dificuldade, no seu problema, naquela dificuldade que ela tinha, ela não teve medo de mostrar a Jesus
o quanto ela sofreu. Né? Então muitas vezes nós temos que ser mais verdadeiros na nossa vida cristã. Né? Nós temos que ser mais autênticos. Nós temos que mostrar que sofremos, que temos problemas, que temos dificuldades. Porque Ele, o Senhor Jesus, é que é o perfeito, é Ele que é o Deus que faz todas as coisas, é Ele que opera em nós, não somos nós. Nós somos, muitas vezes, tido igual esse homem, o centurião, não somos nem dignos que o Senhor entra na nossa casa. Né? E às vezes a gente acha que é alguma coisa, que através de nós vai vir a palavra de poder. Se Ele não quiser que a palavra de poder não venha através de nós, não vai vir. É tudo dele para Ele, nada é para nós. Então nós temos que entender que é Deus que faz e opera em nós. O querer e o efetuar vem dele. Nada somos nós não somos nada, nada. Na verdade, pela misericórdia de Deus, portadores. Talvez da palavra, talvez dos dons, mas pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Então a gente tem que entender que não é nada. Essa mulher entendeu que não era nada. E mostrou para ele. Pastor Alex falou. Com a dificuldade. Pastor Alex. Então, a gente entende muitas vezes que essa mulher, né, nós temos que ser igual a essa mulher, simples, mostrando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, para que Deus possa operar em nós. Né? Porque se a gente é forte, aí, meu amigo, vai ser pela nossa força, não vai ser pela ação de Deus. Mas é no fraco que ele se manifesta, é naquele incapaz, naquele que não tem condição. É que você vai ver, de fato era Deus. E o que aconteceu aqui no final, essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia. 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Quer dizer, na verdade até Jesus engrandeceu a Deus, ou seja, ao Pai, tanto que ele falou, o profeta no meio de nós se manifestou. Então, na verdade, ele engrandeceu o Pai. O que ele fala aqui? Errais, não conhecendo as Escrituras. O pastor Alex me fez uma observação. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É verdade, pastor Alex. Então, não conhecendo o poder de Deus. Então, para que esse poder venha, nós temos que deixar Deus agir. E não ser um empecilho de Deus agir. Então, que a gente aprenda com esses dois exemplos. O primeiro, do centurião, que teve fé e acreditou que Deus podia fazer. Ele sabia que ele não podia fazer nada, que Deus nem podia chegar na casa dele. E aí Deus se manifestou. E essa mulher, que nem pediu, mas simplesmente só mostrou quem ela era, e Deus então pôde operar, pôde manifestar, e fez um milagre na vida dela. Né? Então muitas vezes a gente atrapalha a ação de Deus, na verdade. O crente muitas vezes atrapalha a ação de Deus, achando que pode, que é algo dele que pode acontecer. É claro que você pode se capacitar, você pode ler, pode entender, pode estudar, mas sempre entender que é Ele que tem que trabalhar através de nós. É Ele que tem que fazer. É Ele é vivo e está presente entre nós. É Ele que tem que fazer, não somos nós. Então que Deus se manifeste na nossa vida com poder. Que a gente tenha essa ousadia, né, de viver, né, essas fragilidades diante de Deus. E pedir para que Ele se manifeste na nossa fraqueza, como Paulo várias vezes pediu, para que Ele pudesse então fazer a obra que é dele. Nós trabalhamos para Ele, né? E a graça e o louvor para Ele, né? A graça vem dele, mas o louvor é para Ele. Então que a gente possa ser instrumentos na mão de Deus, não achar que somos mais do que somos, como aconteceu com os fariseus, né? Então, infelizmente isso acontece. Isso vai acontecendo na vida da gente, porque a gente acaba, né, muito tempo de evangelho, aquela coisa toda, mas a gente tem que lembrar que Deus é que manifesta tanto querer, efetuar e realizar na nossa vida. Não somos nada. Nós pedimos a ação de Deus sobre a nossa vida. Amém? Que essa palavra dessa manhã possa abençoar a sua vida, né? E como essa viúva aqui, né, eu ainda fiz uma observação aqui, o Senhor sempre está olhando para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades. Não pense que Deus não está olhando. Está como aquela viúva, né? Ela estava ali e Deus estava olhando para ela. Deus estava vendo o sofrimento. Eu quero dizer na sua vida também, meu amado, que Deus olha para você, que Deus vela teu sono, que Deus sabe, está muito mais preocupado com a tua vida do que você mesmo. Deus se preocupa contigo.
né? Deus vai ao encontro, Deus se mostra, né? A palavra de Deus fala lá em Romanos que é impossível você não perceber a ação de Deus na vida. Deus em vários momentos te visita, Deus em vários momentos te visitou, tenho certeza disso, né? Como visitou essa mulher de uma maneira milagrosa, mas ele deve ter feito e visitado de outras formas, que também deve ter acontecido milagres na sua vida, só que muitas vezes a gente não atribui a ele. Mas eu quero te dizer que Deus sempre está olhando para as nossas dificuldades, para as suas dificuldades, para as minhas dificuldades, para os meus problemas. Então renda-se ao Senhor, coloque-se diante dele, faça que nem aquele centurião: Senhor, eu estou na tua presença, eu não sou digno, mas eu tenho certeza que o Senhor pode fazer muito na minha vida, o Senhor pode melhorar a minha vida, o Senhor pode mudar o meu ser, me tornar uma pessoa melhor, e pode me levar para o Senhor junto contigo, quando chegar ao final dos meus dias para a tua presença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, em nome de Jesus. Vamos orar agora e vamos ver aqui as orações. A Cristiane Azevedo, prima de Diane, pede oração pela salvação. Priscila Miguel, André Lopes, família dele, a Priscila e o André. Agradecer pelo cuidado de Deus para nossas famílias. A Verônica, a família, e pedir pelos adolescentes também, né? O Nilo e a esposa também pediram da outra vez a oração e a gente, né, foi no finalzinho, não chegou a orar, mas vamos orar também pela família do Nilo. E ainda dá tempo aí, se você quiser postar aí alguma coisa pra gente orar. Senão a irmã da Cristina, que ela tinha pedido. A irmã da Cristina também, né? Da Cristina do Nilo. A irmã da Cristina do Nilo. Amém. Pela prima do Luciano, Tatiane tá pedindo, Tati. Pela prima do Luciano também, a Tati, tá pedindo. Deixa eu botar aqui. Prima do Luciano. Vamos estar orando. Cristiane Azevedo, Priscila. Amém, vamos orar? Curva a sua cabeça. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por esses textos que podemos refletir na sua palavra. Mas mais ainda, Senhor, dá-nos, Senhor Jesus, coração contrito e quebrantado diante do Senhor. E não altivo, e não dura cerviz, para que o Senhor possa fazer então a tua vontade nas nossas vidas. Ó Pai, que a gente não deixe, não atrapalhe o Senhor nas suas ações. Muitas vezes a gente, com as nossas determinações, com as nossas vontades, com os nossos desejos, muitas vezes nós achamos que temos poder e autoridade para fazer as coisas. E nós não temos, se o Senhor não nos conferir o poder e a autoridade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Acrescenta em nós o querer efetuar. Como disseram os discípulos também, nos acrescenta a fé. É verdade que nós temos que buscá-la, nós temos que ter autoridade também para buscar a nossa fé. Sim, nós devemos fazer isso, nós devemos tentar viver uma vida cristã. Isso tudo o Senhor tem olhado para o nosso coração, mas que seja um coração puro, como foi daquele centurião, desejando fazer a tua vontade, desejando somente fazer a sua vontade. Que a gente não tenha obstáculos, não coloque obstáculos na fé. Nós pedimos agora, Senhor, pela família do Nilo, Senhor Jesus, que tu abençoes a ele, Senhor Jesus. Da outra vez a gente não pôde orar, mas ficamos nas orações do nosso dia a dia, mas abençoe essa família, Pai, sua esposa, sua filha, Senhor Jesus, que abençoe, Senhor, tudo quanto, ó Pai, o Senhor tem colocado na vida deles. Abençoa, dá que eles vivam também a fé cristã, a intimidade contigo, Senhor Jesus, que eles cresçam em intimidade com o Senhor. Nós pedimos também pela prima do Luciano aqui, a Tati pediu, a família também do Luciano e da Tati, abençoe eles em nome de Jesus. Ó Pai, que tu abençoes essa prima dele, Senhor Jesus. Nós não sabemos o motivo, mas que de alguma forma também ela venha conhecer a ti, ou se já conhece ou não, mas que haja a tua ação, Pai, como houve a ação na vida daquela viúva, Senhor. Muitas vezes a gente nem se percebe, mas o Senhor está do nosso lado, está cuidando de nós,
se compadecendo dos nossos sofrimentos. Nós pedimos também, Senhor, aqui pela Cristiane Azevedo, a prima da Diane, Pai. A Priscila e o André, abençoa eles em nome de Jesus, a sua família. Da saúde, Pai. Ó Pai, os seus filhos ali, abençoa, coloca, ó Pai, saúde, Pai, cura ali, tranquilidade também nesses momentos difíceis que estamos vivendo, Senhor. Com crianças nós sabemos que é complicado. Abençoa ali a saúde da sua família, em nome de Jesus, restaura, traz o que nós não podemos fazer, mas o teu poder pode, Senhor, a tua mão poderosa, porque o Senhor ainda é vivo, o Senhor é o Deus dos impossíveis, Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa também a Verônica, a família, Senhor. Ó Pai, o Bruno, a família do Bruno, o padastro do Bruno, os adolescentes, Senhor Jesus, da nossa igreja. O padastro do Bruno também, abençoa ele, Pai, em nome de Jesus. Tomara das tuas mãos. Ó Pai, não sabemos também qual o motivo, mas Tu sabes de todas as coisas. Jesus. Ó Pai, trabalha, Senhor, na nossa vida, que a gente também seja um polo, Pai, de mostrar também o Senhor na vida das pessoas, porque nós somos cristãos e cristãos quer dizer novos cristos. Sim. Ó Pai, livra de nós toda avareza, todo pecado. Ó Pai, traz-nos a santidade. Ó Pai, que a gente também reflita, Senhor, o Teu rosto em nós e que a gente possa refletir o Teu rosto para as outras pessoas. Tem misericórdia de nós. Abençoa a Tua igreja nessa manhã, abençoa nesse domingo, na palavra hoje à noite. Abençoa a liderança da Tua igreja, Senhor Jesus. Abençoa o pastor Alex, Jesus. Abençoa a cada presbítero e diácono, cada líder do louvor, ao dos adolescentes, dos jovens. Abençoa, Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa Teu povo nesse momento de dificuldade, Pai. Repreende o mal em nome de Jesus. Capacita, Senhor Jesus, a esses homens a descobrirem também, Senhor, a cura para essa mazela, Senhor Jesus. Mas o Senhor tem esse poder também de extirpar essa doença em nome de Jesus. Tu sabes de todas as coisas todas as coisas estão sob o Teu poder. Mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Mas que o Senhor também use esse momento para purificar o Teu povo, para talvez fazer divisão na Tua casa, para mostrar quem é certo, quem é errado, quem busca o Senhor de verdade. São momentos para nós refletirmos perante o Senhor, para buscarmos, Pai, em família, em espírito e em verdade, Senhor, Te adorar. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos abençoa, nos dê a Tua graça no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, meu amado, essa manhã, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.